Eduardo, seja bem-vindo ao podcast. Muito obrigado, Vitor, pelo convite e essa oportunidade da gente conversar e quem sabe ao final dessa conversa que eu possa ter contribuído de alguma maneira para quem nos acompanha. Tenho certeza que vai contribuir, sim. Eduardo, conta pra gente quem que é o Eduardo? Tá. Bom, eu tenho 32 anos, sou soteropolitano, para quem não sabe o que é soteropolitano, nascido em Salvador, com sotaque não de baiano, então as pessoas devem estar perguntando, cara, que baiano fala porta e por quê, né? Mas torcedor doente do Bahia, não Bahia, porque o bom baiano não fala Bahia, fala Bahia. Mas já morei em Recife, Salvador, Belo Horizonte, morei um período curto nos Estados Unidos. Bom, eu falo que não segui aquele estereótipo normalmente que o pessoal fala de empreendedorismo, né? Desde criança eu sonhei em empreender. Não, nunca sonhei com isso na minha vida. Na verdade, na época do colegial, eu tinha uns primeiros sonhos era ser piloto de avião, mas eu não tinha habilidade nem cuidados para isso, né? E assim, depois o meu sonho era ser professor de história, né? Então, nada próximo de empreendedorismo. Venho de uma família que não é uma família empreendedora. Meu pai é executivo de carreira, minha mãe, às vezes, devido às mudanças de cidade, conseguia trabalhar, às vezes não dava tempo. Então, assim, eu brinco que eu não nasci com aquela, não sei, aos 10 anos eu comecei a vender tal coisa. Não acontecia isso, tá? E o empreendedorismo, ele foi muito natural na minha vida. Então, assim, não foi algo planejado do tipo, vou fazer um business plan de 2 anos antes, tal. Não. Com o meu sócio atual, o Felipe, a gente também tinha um outro sócio anteriormente, foi algo muito assim, poucos meses, tipo, cara, então vamos começar, vamos. Então, cada um foi pedindo demissão do emprego, a gente trabalhava junto, então, como que eu posso dizer? Eu cheguei para minha mãe na época e falei, estou pedindo demissão porque eu vou começar a empreender. Ela, e quando você pretende fazer isso? Não, eu falei, eu fiz hoje a demissão. Fiz hoje a demissão e eu começo a empreender praticamente amanhã. Então, não foi algo planejado ao extremo, no sentido de, tipo, sempre sonhei e vou botar em prática. Sempre foi muito natural isso para mim. E até porque eu era muito inquieto na minha carreira, né? Então, eu era muito insatisfeito, não no sentido da carreira em si, mas eu era muito insatisfeito, tipo, cara, eu falava, eu não tinha encontrado uma empresa que eu tinha me apaixonado ainda, sabe? Aquele lugar. Porque, assim, as pessoas falam, melhor empreender ou seguir uma carreira? Não sei. Eu, honestamente, sou muito franco em falar, você tem que seguir aquilo que está te fazendo bem. Pode ser que por 20 anos da sua vida você seja um executivo, sei lá, trabalha numa empresa e decida empreender. E pode ser o contrário, pode ser que, sei lá, durante 30 anos você é um cara que é empreendedor e chega um momento da sua vida que você fala, quero fazer aquilo. Então, não existe muito essa do tipo ou um ou outro. Eu acho que você pode fazer as duas coisas na tua vida, eu acho que tudo pode ser feito. E eu, naquele momento, eu acho que o que me levou a empreender foi a insatisfação de não ter me apaixonado por nenhum lugar. E aí eu falava, cara, não é isso que eu quero trabalhar aqui, não gostar. E aí chegou uma hora que eu falei, vou tentar empreender, vou tentar construir algo diferente, né? E aí as coisas foram acontecendo, e aí veio a Maria e etc. A Maria foi seu primeiro empreendimento? Primeiro empreendimento. A Maria Brasileira foi o primeiro empreendimento e outra coisa diferente, né? Que o pessoal fala, cara, você vai quebrando e aprende e tal. Honestamente, eu espero não ter que aprender desta forma, né? A gente brinca, cara, não é uma resiliência muito grande quem passa por isso. Eu admiro muito essas histórias de empreendedores que os caras quebraram 2, 3, 4, 5, 10 vezes para dar certo. Falo, cara, é uma força absurda quem faz isso. Admiro muito. E a Maria foi o primeiro passo que eu dei para o empreendedorismo. E, assim, uma coisa que eu acredito muito no sucesso da empresa, nos resultados que a gente consegue entregar, é pelo foco. Tá? Eu admiro muito os empreendedores que conseguem atuar em vários segmentos distintos. Eu, particularmente, não tenho esta filosofia de trabalho, tá? Até porque eu acredito que nenhum negócio no mundo, não existe uma empresa que está pronta. Uma empresa nunca é algo, um negócio nunca vai ter fim. No sentido de, já fiz tudo, agora está perfeito, acabou.
eu vou dar o exemplo de uma das empresas que eu mais admiro, é a Amazon. Cara, teoricamente, os caras já atingiram, não sei, o ápice do ápice do ápice, os caras chegaram a tri. Então, assim, a zona de conforto agora seria mais do que tranquilo, porque as distâncias que eles conseguiram construir de seus concorrentes, e você olha, normalmente, os caras são os caras que estão mais arriscando o tempo todo. Lançaram agora um projeto piloto, se não me engano, em Londres, de um salão de beleza da Amazon. Aí você fala, cara, o que a Amazon está fazendo um salão de beleza em Londres para teste? Então, isso é um sentimento que a gente tem muito forte aqui dentro, do tipo, cara, não tá pronto, óbvio que nunca vai estar, mas temos muita coisa para fazer ainda. Então, eu acho que uma das coisas que nos ajudou muito nesses anos todos e nos ajuda é que a gente sempre teve muito, muito focado na Maria, a gente vive e respira tudo que pode ser melhor para o nosso franqueado, para o nosso cliente final na ponta. Então, isso é um grande desafio de você ser empreendedor, porque chega um certo momento que surgem oportunidades, né? E é difícil falar não, tem hora, porque tem coisa que você fala, cara, isso é bom, isso é bom. E a gente criou uma regra aqui, eu e meu sócio, do tipo, tá, essa oportunidade tem correlação para o nosso cliente final? Vai agregar algo para o nosso cliente final? Não. Cara, então a gente não estuda. Então, assim, sei lá, um modelo de negócio de alimentação, interessa? Não. Não pelo o segmento. Não interessa porque não tem correlação para o meu cliente. Entendeu? Então, assim, eu sempre penso, a gente avalia, estuda tudo que tem, que eu possa melhorar na jornada do cliente. Se está na jornada do meu cliente, eu vou estudar. Se não está, eu tenho que ter a segurança de falar não, independente se seja uma boa oportunidade ou não, porque o que a gente não acredita, não pode é perder o foco. Perfeito. Tá? Concordo completamente. E Eduardo, conta pra gente como que iniciou essa ideia da Maria Brasileira? Tá. Bom, mais uma vez, não foi uma história. Meu sócio gosta muito de brincar com isso, o Felipe, do tipo, cara, a gente não estava tomando uma cerveja ou conversando e aí veio aquele insight maravilhoso e tal. O nosso segmento de principalmente limpeza residencial, ele é algo novo no Brasil, mas quando você olha para o mercado americano e mercado europeu, é um mercado já estabelecido de décadas, tá? E isso no Brasil era algo que não engatinhava, era coisa que não acontecia. E assim, poxa, havia uma profissionalização acontecendo em vários segmentos e esse não. Sim, existem grandes empresas de facilities no Brasil, e aí o mercado é extremamente bem estruturado, o mercado brasileiro, mas o atendimento residencial era algo muito autônomo ou muito local. Então, pequenas empresas locais e tal que realizam isso. Se a gente olhava aquilo e falava, cara, por que não existe ainda, né? Assim, né? Por que isso ainda não conseguiu deslanchar? E a gente começou a estudar, a pesquisar o que tinha de interessante nos Estados Unidos, e aí tinha marca vindo da Europa para cá. Aí eu falava, a gente conversava e falava, cara, se esses caras estão vindo para cá, é porque algo tem. A gente não está tão errando na perspectiva. E aí foi quando a gente falou, bom, a gente tem que começar tentando isso. Vamos construir um modelo de operação. Dois grandes desafios principais é que o primeiro, vou dar um exemplo, fazer um paralelo. Se hoje o Vitor quiser montar uma cafeteria, você vai ter excepcionais softwares para o gerenciamento da sua cafeteria, tá? E para uma empresa de limpeza residencial? Não existe. Entendeu? Quando a gente começou há 8 anos atrás, tá, vamos estudar um software para a gente operar um negócio. Não existia ninguém que tinha desenvolvido assim. Não existia um software, um bom sistema de gestão para esse tipo de operação. Ou era facilities, que não tinha nada a ver com o que a gente queria. Eu vou brincar, não existia uma Lynx, não existia um TOTS, não existia nada disso. E a gente falou, cara, o primeiro desafio tá, vamos ter que começar com o Excel e vamos ter que, em paralelo, começar a construir algo. Não tínhamos dinheiro para isso. Então, assim, comecei a construir o sistema achando um amigo que me indicou uma pessoa de São Carlos que estava fazendo mestrado e que queria ter uma primeira experiência corporativa. Eu falei, bom, você nunca trabalhou no corporativo? Ele falou, não, nunca trabalhei na minha vida para empresa, sempre fui acadêmico. Eu falei, cara,
talvez não é o que eu procuro, mas é o que eu posso pagar. Então, você vai aprender e eu também. E a gente foi assim, então, quando a gente começou a operação, nós fazíamos no Excel para ir aprendendo e, ao mesmo tempo, desenvolvimento de um sistema. Até porque, assim, como que você desenha um sistema desse, que é uma operação também nova? Então, era um processo complexo. Esse foi o primeiro grande desafio. E o segundo desafio que a gente encontrou foi cultura do cliente. Porque, tradicionalmente, como que acontecia? O Vitor chamava uma diarista para a casa dele, ela passava o dia inteiro, normalmente as pessoas não colocavam horário, e ela tinha que lavar, cozinhar, passar, cuidar de criança, arrumar a casa. 30 atendimentos em um só. E aí, quando que você começa a falar para o cliente assim, olha, das 8, por exemplo, das 8 às 5, uma hora de almoço, e ela vai executar a limpeza, o procedimento é... Ah, tá, mas... Não, isso ela não executa, é um atendimento... O início, o cliente falava, tá, mas está muito caro só para fazer isso, né, na cabeça do cliente. Ou tínhamos muito problema, às vezes, do cliente contratar, chegar lá e a prestadora ligar e falar, olha, o cliente quer que eu vá no banco pagar uma conta, quer que eu vá na lotérica, ou que ele vai sair, quer deixar o filho comigo. Então, assim, tinha esse desafio cultural de mostrar para as pessoas que, tipo, olha, a gente está profissionalizando a limpeza residencial. Não é aquela diarista da vida inteira que você tinha. Então, você tinha essas barreiras. E aí teve uma grande impulsão com a PEC das domésticas, tá? Por quê? No primeiro impacto da PEC, e a gente sabe que essas questões não acontecem de uma hora para outra. Então, assim, a aprovação de uma PEC, implantação, é um processo muito longo. Porém, quando ela surgiu, a mídia, todos os dias, tinha notícias sobre isso. Né? E aí tem os especialistas falando do risco trabalhista, alguém falando do custo. Bom, virou uma coisa assim gigantesca. As pessoas entraram em pânico, porque começaram a demitir suas empregadas domésticas, do tipo, eu não vou dar conta de administrar tudo isso, eu não vou ter condições financeiras de arcar com tudo isso, e eu preciso de uma... Então, assim, foi uma mudança, uma quebra do mercado no sentido de paradigma. E para a gente aquilo foi de uma maneira espetacular, né? Porque em números, digamos que uma pessoa hoje no Brasil, uma classe média, uma família que tem uma renda de 5 a 6 mil reais, eu considero uma renda de classe média no Brasil. Boa já, pela situação. Uma profissional doméstica, registrado, tudo dentro da lei, numa cidade como São Paulo, por exemplo, você vai ter um custo mensal de R$ 1.800. Se você conseguir contratar uma pessoa para ganhar isso e etc. Como que uma família vai dispor de 30% do orçamento mensal para ter uma empregada doméstica? É financeiramente inviável. Em contrapartida, essa família ela precisa que seja uma vez por semana, 2 vezes por semana. Então, o grande público da Maria Brasileira entra onde? Na classe média, nessa pessoa que precisa toda semana. Então, para a gente foi uma grande alavancagem essa questão da PEC, nos ajudou muito no processo de cultura. Ela acelerou o entendimento da cultura do cliente. E a gente já tinha a ideia de fazer franquia. E aí a gente teve também que acelerar o processo para a franquia, porque era aquela história, era o time. Se a gente não aproveitasse ali, talvez não teríamos este momento todo. Então, só que tudo isso foi acontecendo, então você, ao mesmo tempo, tinha que desenvolver um sistema, você tinha um modelo de negócio novo sendo testado, cultura, e aí entramos depois nas franquias. Eu e meu sócio, a gente já sabia do mercado de franquias, porque a gente já tinha trabalhado em redes de franquias, então isso nos ajudou muito no processo de entender a relação de um franqueado, como que funciona isso, o que é dar suporte, etc. Então, a gente foi trilhando esse caminho de crescimento. Só que aí, quando a gente começou isso, foi a grande crise do governo Dilma. Então, eu brinco que, assim, até hoje, como empreendedor, eu não sei o que é pegar estabilidade. Eu acho que se um dia acontecer isso, eu não sei o que fazer, talvez. Se alguém me falar, olha, estabilizamos, as coisas estão tem uma ok. coisa errada, né? Talvez eu não saiba como me comportar, porque nesses 8 anos de Maria Brasileira, a gente teve o segundo ali mandato da Dilma com crise, impeachment, Temer, Bolsonaro chegando, então há uma mudança, e pandemia.
Então, assim, a gente nunca conseguiu falar assim, cara, tivemos 2 anos de estabilidade econômica do país. Não, não existiu isso. Então, por E isso que eu mesmo assim falo conseguiram chegar no ranking da sexta maior rede de microfranquias do isso. país. Por isso que, assim, quando alguém me pergunta, existe um momento certo para empreender? Cara, honestamente, não existe isso, tá? Não existe. Não existe porque, friamente falando, os últimos 8 anos não seriam para empreender no Brasil. Se você olhar só números e cenário econômico e político, qualquer pessoa fala, cara, não vou fazer isso. E eu entenderia, eu ia falar, realmente é difícil. Uhum. Agora, a questão é mais do que qual é o momento, é o que você vai fazer, qual é a ideia do negócio, tá? É... Então, isso foi a questão da Maria Brasileira. E, claro, cara, a relação com franqueado ou desenvolvimento de uma franqueadora é algo muito complexo, mas é muito complexo. Existe um grande especialista chamado Greg Nathan, e ele fez um grande estudo. Ele tem um instituto de pesquisa e estudos, se não me engano, ele é da Nova Zelândia ou da Austrália, agora eu não me lembro exatamente. E ele tem um livro chamado Fator E, que ele elenca, no estudo que ele fez, os 5 estágios do franqueado com a marca, a relação dele. E hoje, eu falo, a nossa primeira franqueada está com a gente até hoje. É Caramba, que legal. um grande orgulho que a gente tem. Ela está com a gente até hoje e a gente brinca com ela, a gente fala, olha, a gente não sabe o quanto você é louca, porque você foi a primeira, você comprou algo que tava, sabe? E ela brinca, ela fala, eu tenho muito orgulho de falar que eu sou a primeira, mas ao mesmo tempo, até hoje eu me pergunto por que eu fiz isso naquela época, como eu acreditei tanto e fui. E, e ela que está com a gente há 8 anos, ela que tem bons resultados, renovou o contrato, é uma boa franqueada, ela viveu as 5 fases com a gente. Eu brinco que eu falo para ela, você viveu as 5 fases. Uma das fases que eu acho muito importante desse estudo, que mostra que é a fase do Me, que é onde o franqueado se questiona por que eu faço parte desse sistema? Porque, sei lá, eu sou franqueado da Maria Brasileira há 5, 6 anos. Cara, eu domino a operação, conheço o modelo de negócio, conheço o business. Por que eu vou pagar para esses caras todo mês? E a gente tem que ter essa ciência. A gente tem que ter o bom senso e não vir com aquele discurso do tipo, não, porque não, suporte, etc. Cara, todo mês quando tem um boleto do Reuters para pagar, meu amigo, é óbvio que você pensa, justifica eu pagar isso? Então, o desafio do lado como franqueador é o seguinte, cara, cada Reuters que você paga se justifica. E como que você faz isso acontecer? Trazendo inovação, investindo para o franqueado em melhorias constantes. E aí pode ser desenvolvimento de sistema, melhoria do sistema, dependendo do negócio, produto ou serviço, aperfeiçoamento disso, posicionamento da marca. Por quê? A obrigação do franqueador é antever as coisas. É obrigação do franqueador preparar e posicionar a marca o tempo todo na ponta, no macro. E qual que é a obrigação do franqueado? Que na sua região, na sua área, onde ele atua, ele coloque isso na prática. Ele não tem que gastar o tempo dele preocupado com logística, como vai acontecer uma logística, dependendo do negócio. Não, isso aí a franqueadora tem que o tempo todo facilitar a operação para o franqueado. E o franqueado na ponta tem que entregar o coração do negócio, que é o encantamento para o cliente, a experiência para o cliente. E é isso que a gente sempre trabalhou muito forte na Maria e trabalha assim. Eu quero que o meu franqueado gaste o tempo dele com 2 coisas na Maria Brasileira: relacionamento com o cliente e relacionamento com as prestadoras. Todo o resto eu tento trabalhar para fazer automação, desenvolver e melhorar a cadeia administrativa dele, porque quanto mais ele se dedicar ao cliente, tiver tempo para isso, melhor será o resultado dele, melhor a experiência do meu cliente. Então, isso para a gente é muito importante. E outro ponto que eu vejo, e eu gosto de falar que a gente faz parte de uma nova geração de franchising, que antigamente o franchise era muito visto assim: eu sou o franqueador, eu criei isso daqui, tenho os manuais, siga as regras, porque eu conheço. Cara, eu tenho 32 anos. Eu vou fazer 32, né, agora em julho. Eu, se fosse tornar franqueado de alguma marca, um ponto-chave para mim seria
qual é a coparticipação que eu posso ter no desenvolvimento das coisas. Porque se você me der um manual e regras e tipo assim, segue e pronto, acabou, me desculpa, cara, mas não é desse jeito mais hoje em Para dia. essa Até... geração, você não vende para ninguém. Exato. E outra, tem coisas que eu vou saber muito mais que você aqui na ponta. Eu conheço muito, talvez muito mais a minha cidade do que você como franqueador, e é normal isso. Então, esse foi um grande ponto que a gente trouxe historicamente na Maria Brasileira. A gente erra, nesses anos erramos demais, mas a gente sempre é muito transparente com o franqueado, tá? Muito transparente. Se tem uma coisa que a minha equipe, o time da Maria, é assim, cara, nós vamos tentar inovar em tal coisa, franqueado. Pode ser que a gente vai derrapar bastante, mas lá na frente a gente sabe que isso vai trazer diferença para todo mundo. Então, este processo de trazer o franqueado próximo, de escutar, de ter a humildade de falar, cara, você está falando tem total razão. Vamos aproveitar o que você está falando, sim. Vamos compartilhar isso. Isso é muito importante. Isso faz... porque a palavra do momento nos últimos 2 anos aí é engajamento, né? Engajamento, propósito, missão, cada um dá um... O que é isso na prática? Na prática, isso acontece quando a pessoa se sente parte. Entendeu? Então, se eu sou um franqueado que eu só tenho uma relação contratual com você e é isso, cara, você pode botar a palestra mais bonita que existir, você pode fazer a convenção mais fantástica, você pode investir milhões em plataformas e tal. Se o cara entender que é só uma relação comercial, o engajamento você nunca vai ter. Ele vai ser engajado com ele, com o negócio dele ali na ponta, porque ele precisa ganhar dinheiro. Agora, a conexão com o negócio nunca vai existir. Por quê? Porque ele não está contribuindo em nada. Entendeu? Então, a gente trabalha muito forte isso na Maria. O franqueado tem muito canal aberto com a gente. Obviamente, isso traz conflito? Às vezes traz, sem dúvidas. Porque nem sempre toda sugestão é utilizada. Até porque, muitas vezes, a sugestão, quando ela chega do franqueado, ele está pensando na unidade dele. E a gente tem que pegar aquilo e falar, cara, eu consigo expandir isso para 300, 400? Não dá. Eu tenho que falar para ele, cara, não vai ser acatado isso. Então, mas o simples fato dele poder, de alguma maneira, ter voz, ajuda demais. Ano passado, historicamente, 1/3 das nossas vendas de franquia fica em torno de 33% a 36% do que a gente vende de franquia através de indicação. Porque exato, e assim, é um canal de vendas, é o franqueado que vende a franquia pra gente. Entendeu? Mas por quê? Porque ele indica, porque ele gosta, ele confia. Hoje, 1/3 da minha rede é multifranqueado. Legal. Então, assim, mas isso só acontece por quê? Porque realmente eles entendem que conseguem contribuir com o negócio. E isso eu acho que é muito importante para o sistema de franquias. Para quem está começando como franqueador, ou quem já está, ou que já é uma rede com 30, 40 anos, não existe mais aquela questão de franqueador, franqueado, como também não é a franqueadora que vive para o franqueado, nem o franqueado vive para a franqueadora. Está todo mundo no mesmo barco, com um único objetivo no final: o cliente, quem põe o dinheiro na mesa. Porque se o cliente não comprar do franqueado, como consequência, a franqueadora também não vai existir. Então, se os dois não entenderem que essa cadeia tem que ter um único objetivo, que é te ofertar um bom produto ou serviço, cara, vai ter sérios problemas de entendimento disso. Perfeito. Eduardo, qual que é as principais atribuições hoje de uma franqueada ou de um franqueado da Maria Brasileira? Tá, bom. O principal ponto do nosso franqueado é assim, para ser franqueado Maria Brasileira, ele tem que ter uma habilidade e gostar de relacionamento com pessoas. Aí as pessoas vão pensar, Eduardo, isso aí é básico para qualquer negócio. Porém, nós não temos produto. Então, assim, você não vai entrar numa loja e comprar o produto e, tipo, cara, o vendedor foi ruim ou bom, não interessa, eu queria o produto. Não, na Maria não existe isso. E nós temos 2 clientes, na verdade, né? As prestadoras são nossas clientes também. Por quê? A Maria Brasileira, no que tange atendimento à pessoa física, a gente opera no modelo semelhante a Uber, Rappi, iFood, etc. Tá? Elas são MEIs e a gente realiza esse trabalho de treinamento delas e fazer intermediação. A diferença é que a gente assume todos os riscos, tem seguro e etc. Mas
Então, ela é uma cliente nossa, porque eu tenho que gerar demanda para ela, gerar renda para ela, para que ela fique satisfeita de estar na Maria Brasileira e não vá para um concorrente ou que volte para a carreira autônoma. Então, eu preciso ter um baita engajamento e trabalho, que a gente tem vários trabalhos que a gente realiza com as profissionais. Inclusive, nós temos agora um programa social que a gente lançou, uma ONG, que é o Olhar de Maria, que é a nossa ONG voltada a trabalhadores domésticos do Brasil inteiro. Inclusive, quem está nos ouvindo, por favor, acessa lá olhardemaria.org, faça sua doação. É um projeto muito bacana. E nós temos o cliente tomador do serviço. E qual é o desafio aí do franqueado? Por isso que ele tem que ser muito bom de relacionamento com pessoas. Você está lidando com duas camadas sociais completamente opostas. Então, o nosso franqueado, ele tem que ter uma habilidade muito grande de escutar muito, uma habilidade de contornar problemas. Porque, assim, o que é um problema? Dia de chuva, para a gente, é péssimo no nosso negócio. Porque transporte público é afetado com a chuva, normalmente, né? Se afeta o transporte público, o que acontece com a minha prestadora? Ela, teoricamente, vai atrasar. Se ela vai atrasar, eu já vou ter um problema de satisfação do meu cliente. Tá? Uhum. Então, o meu franqueado tem que ter esse tino de relacionamento, de perceber que vai haver o atraso, já ligar para o cliente, informar, comunicar. Olha, existirá um atraso devido às condições da chuva, ou o ônibus quebrou, ou uma greve, a gente sofre com essas questões. Então, por isso que ele tem que ter essa habilidade de como falar com uma pessoa que nós temos uma parcela de profissionais que são analfabetas ou analfabetas funcionais. Então, como você se comunica com ela? Como que você orienta algo? E, ao mesmo tempo, eu estou lidando, às vezes, com celebridades, eu estou lidando com pessoas de altíssimo poder aquisitivo. Então, é muito difícil isso, você lidar com esses opostos. Então, característica básica, tem que ser muito bom em relacionamento, tá? Uhum. E nas pesquisas que a gente realiza com os nossos clientes, a palavra do nosso cliente que remete à Maria Brasileira é praticidade. Foi a palavra que ganhou em todas as pesquisas. Então, você tem um cliente que é exigente pelo poder aquisitivo dele, necessidade, e que ele quer tudo prático. Então, assim, é complexo oferecer tudo isso. Não é algo tão simples para o franqueado. Então, por isso que essa capacidade de gestão, de relacionamento é muito importante. E o nosso cliente, historicamente, ele tem uma alta recorrência. Ele contrata 3,2 vezes por mês. Então, 3 vezes ao mês o cliente está de volta. Uhum. Então, assim, é uma relação muito importante. É uma relação à base de confiança muito grande do cliente, né? Então, o franqueado, ele tem que trabalhar muito bem isso. Então, por isso que, qual é o nosso papel hoje que a gente vem investindo muito nos últimos anos? Bom, para que o Vitor, por exemplo, franqueado da Maria Brasileira, consiga executar bem esse papel de relacionamento com o prestador, relacionamento com o cliente, ele não pode gastar muito tempo com atividades administrativas, burocráticas. Quanto maior a automação eu te entregar, mais tempo você vai ter para trabalhar isso. Então, a gente vem investindo pesado no nosso sistema de gestão, venda online, porque eu quero que o meu franqueado cada vez mais se dedique à experiência do consumidor e do prestador. E aí, a minha obrigação é entregar as melhores ferramentas possíveis para que ele consiga fazer uma boa gestão. Perfeito. Eduardo, apesar de, acredito que vocês tenham um processo de seleção de franqueados muito rigoroso, você percebe se o franqueado vai ou não dar certo no sistema no decorrer da operação. Como que vocês lidam com os franqueados que não se adaptam? Tá, vamos lá. Por exemplo, em março nós recebemos pouco mais de 700 cadastros de pessoas querendo ter uma franquia da Maria. Tá? Isso que você falou é muito legal, porque assim, às vezes você olha um perfil e você fala, cara, encontrei um franqueado que vai ser fantástico. Dá 2, 3, dá em média, vou falar assim, a partir do terceiro mês. Que os primeiros meses ali, a partir do terceiro mês você já começa a ter um bom cenário do que vai ser. Cara, e você fala, gente, como a gente errou feio. Porque, tipo assim, sabe quando você olha e você fala, cara, tem um perfil, é esse cara, é essa pessoa, é essa franqueada. E chega na hora e você fala, meu Deus. E já aconteceu o inverso. Do tipo assim, teve franqueado que a gente recusou, falou pra pessoa, não dá, não vai ser bom. Cara, a pessoa insistiu de tal maneira e voltou e fez...
E teve caso que a gente vendeu, e vou ser honesto, e foi uma surpresa do tipo, a gente falou, gente, a gente achou que ia dar mais trabalho e foi espetacular. Então, como você falou assim, você pode aplicar todos os testes possíveis. É igual uma entrevista de emprego. Às vezes a pessoa se sai tão bem na entrevista que você fala, contratei uma pessoa fantástica. E não casa. E às vezes não casa porque não tem habilidade, mas não casa talvez ali na hora, na prática, a sinergia, as coisas. Pode não dar liga. E Uhum. acontece. Só que na Maria, a gente gosta muito, tá? A gente não gosta de estender a situação. Vou ser bem transparente nisso. Quando a gente olha o mercado americano, a gente está falando de uma média de 8 a 10% por ano de repasses que acontecem nas redes americanas. No Brasil também, acho que agora, no último dado do ano passado da BF, era algo em torno disso. Tá? Eu, Eduardo, acho o repasse algo extremamente saudável. Saudável para o franqueado e para a marca. Mas o que leva a marca a sugerir um repasse? Normalmente as marcas têm muito receio de chegar, por exemplo, para o Vitor e falar, cara, a gente acha que é melhor você repassar o negócio, né? Você que lidou atendendo muito franqueado por muito tempo, muitas vezes, se lá no início a franqueadora já tivesse tomado a iniciativa, você poderia ter evitado conflitos gigantescos, Uhum. né? Então, como que funciona, tá? Na Maria, quando você compra a franquia, passa pelo treinamento, vai começar a operar o negócio, nós temos um time chamado time de implantação, que é um consultor que te acompanha até a inauguração. Depois que você inaugurou, você vai para a incubadora. Você vai ficar 90 dias com um time de incubadora que são especializados em trabalhar os 90 dias iniciais da operação, tá? Que é aquela alavancada que você precisa dar. Por quê? Nos nossos dados, aonde eu tinha mais risco de ter um fechamento? Até o 7º mês, tá? Então a gente entendeu que assim, peraí, então se eu vou ter problema, normalmente aconteceria dentro dos 7 primeiros meses. Ok, então eu vou tentar minimizar esse problema. Então a gente criou esse trabalho de 90 dias iniciais, após 90 dias ele vai para o consultor da região dele. Até porque é uma metodologia específica que a gente usa para os 90 dias. Porque os desafios acabam sendo muito semelhantes. É mais psicológico do que operacional o desafio. Só que passados 90 dias, a gente já consegue ter um belo raio-x do franqueado em si, tá? Tanto de resultados operacionais, mas principalmente do perfil. E aí, quando vai para o consultor da região, e tem alguns sinais que começa a dar. Como, por exemplo, nós realizamos live mensal. Aí esse franqueado começa a não assistir uma live mensal. Esse franqueado começa a desmarcar a consultoria. Ah, não consigo receber o consultor. Agora com a pandemia, por exemplo, a gente faz tudo online. Ah, não consigo atender agora quarta. Ah, começa a remarcar. Você vê que ele começa a não responder às pesquisas. Você vê que começa a cair a utilização da forma correta do sistema. São indicadores ali que você vai olhando e falando, ó, ele não usa o sistema corretamente, não participa da consultoria. Você começa a ter um outro ponto que é assim, insatisfação do cliente. Poxa, você vê que é uma região que está tendo reclamação de qualidade. Não é um ponto que nos leva a falar, olha, não vai casar. É essa conjuntura no nosso modelo de negócio que nos leva a marcar uma reunião. A gente não chega e fala, olha, melhor você sair. A gente junta tudo isso e marca uma reunião. Fala, Vitor, cara, do nosso ponto de vista, olha, você não tá engajado, qualidade está com problema, você não está usando o sistema. Cara, o que está acontecendo? Vamos lavar roupa suja? É alguma coisa? Neste momento, você tem 2 caminhos. Uma correção de rota, e aí a gente traça, depois dessa reunião, 30 dias. 30 dias para entender assim, cara, vamos traçar os próximos 30 e ver se existe uma reação. Ou, naquele momento, já fica muito entendido para ambos que é uma relação, cara, que se estender vai dar problema. E aí a gente tem um cuidado muito grande com a questão do capital da pessoa, tá? Se eu já percebi, Vitor, depois de 3 meses, que por algum motivo não vai casar, por que eu vou deixar você queimar capital seu, investir dinheiro, de repente, se desgastar,
vai atrapalhar a marca também na relação com os clientes, pode queimar uma região, você pode queimar uma cidade ali da marca. Por que eu vou fazer isso? Então, o que a gente sugere normalmente quando chega essa situação? A gente apresenta para a pessoa, olha, temos uma alternativa, que é tentar encontrar alguém para comprar a sua operação. A gente deixa claro que, assim, precisa da ajuda de ambos, porque não sou eu sozinho que vou ter que sair por aí encontrando alguém. A gente mobiliza muito esforço para isso, só que a gente também pede ajuda dele localmente e a gente cria um checklist para o repasse. Então, assim, tem que estar 100% correto a utilização do sistema. Então, todos os clientes têm que estar perfeitamente cadastrados, profissionais. Ele tem uma série de itens que tem que estar ok para que a gente consiga fazer um repasse, até porque eu não posso vender qualquer coisa para quem está entrando, tá? Com certeza. Até porque a gente também deixa claro para ele que se ele não conseguir fazer isso, ele não vai conseguir repassar e vai haver prejuízo financeiro. Então, graças a Deus, nós temos um ótimo histórico de sucesso nessa saída. Porque a pessoa entende que, assim, cara, vocês se preocuparam e tentaram frear qualquer problema que eu possa ter futuro. E aí, tá, às vezes ele recupera tudo? Normalmente não, né? Você tem que depreciar um pouco na venda, existe isso, mas ele sai com capital, ele não chegou a uma situação que você lidou bem, você lidou e passou por isso, naquelas situações de litígio, processos e assim por diante, a gente se preocupa muito com isso, tá? Perfeito. Quando algum franqueado de repente sinaliza, vou vender meu carro, vou pegar um empréstimo, porque, cara, não coloque patrimônio em jogo, é uma visão nossa, tá? Até para comprar a franquia, se alguém fala assim, vou pegar todo o capital emprestado, cara, não recomendamos. Sendo bem transparente, não te recomendo fazer isso. Porque você não acredita no seu negócio, Eduardo? Não, não é isso. É que você vai começar com uma dívida muito grande já. Você não tem o capital para começar, como que vai girar? Entendeu? Então, assim, neste ponto, é muito importante isso para a gente, tá? Então, a gente toma muito cuidado e a gente tem essa transparência de sugerir o repasse quando a gente entende que é o melhor caminho. E graças a Deus, a gente tem tido bom êxito nos repasses. E ter sido algo positivo para quem entra, para quem está saindo e para a marca em si também. Não, perfeito. E isso que você falou é realmente o que acontece na maioria das franqueadoras, né? Porque, não na maioria, mas assim, em muitas franqueadoras que a gente recebe franqueados aqui que já vêm esgotados financeiramente e psicologicamente também, porque é uma coisa que é um desgasta desgaste muito grande, exato. Pensa que a pessoa investiu todo o dinheiro, gastou tudo, pegou empréstimo de banco, de amigo, a pessoa chega sem dinheiro para pagar honorários. Então, assim, nem procurar os direitos dela, que muitas vezes pode ter sido também uma falha de alguma uma falha da franqueadora, uma anulação de um contrato, questão de ciclo de franquia, mas assim, é realmente que não houve essa conversa. E eu acredito muito que vocês têm essa conversa muito aberta por questão de repasse, porque vocês têm uma parte de aquisição de novos franqueados muito forte. Então, além da indicação de franqueados, o que mais funciona para vocês na hora de achar um franqueado para a Maria Brasileira? Bom, hoje, 100% do nosso marketing é interno, tá? E esse processo começou a acontecer há 2 anos atrás, tá? Nós não temos nenhuma agência que nos atende hoje, nada. Quero deixar claro que eu não sou contra isso. Nós passamos por umas 3 ou 4 agências. E chegou um momento que a gente entendeu que o problema não eram as agências. Sabe aquela história do problema não é o mundo, sou eu? E eu vou brincar assim, a Maria estava no divã, do tipo, cara, será que nenhuma agência serve? E a gente olhou um para o outro e falou, óbvio que o problema não são as agências. Somos nós o problema. Por que somos nós o problema? Porque chega um determinado momento do tamanho da tua rede que, cara, não tem como você deixar isso tudo numa mão de uma agência e tal. Então, há 2 anos a gente começou a estruturar tudo isso. Então, hoje, 100% é o time interno. E aí eu tenho uma pessoa que cuida, uma da parte da equipe, que é de Google Ads. Tá? Então, assim, as campanhas para geração de leads para vender franquia, nós também fazemos. Então, por exemplo, o Google Ads é um ótimo canal de vendas para a Maria Brasileira, tá? Ele representa ali mais 1/3 do que a gente vende. E ali o restante vem, no nosso caso, as digitais influencers nunca falaram de venda de franquia da Maria.
Porém, muitas pessoas veem uma digital utilizando a Maria e quer saber se na cidade tem, etc. Isso gera venda. Nós temos assessoria de imprensa, que acaba conseguindo para a gente pautas e etc., que geram interesse para a aquisição da Maria. E o segmento em si é um segmento que passa por grande ascensão, principalmente ano passado com a pandemia, este ano. Ele é um segmento que o Brasil agora começou a deslanchar. Então, há esse interesse também por parte das pessoas no segmento de prestação de serviços em si. Então, hoje a gente tem muito essa questão do franqueado que indica, nós temos a questão do marketing digital. Então, a gente não faz muita... Aliás, a gente não faz. Eu não lembro a última vez que a gente fez alguma mídia off para venda de franquia. Praticamente canais online, fortemente o Google AdWords. Tá? Perfeito. Maravilha. E você falou bastante também de dados, né? Então, eu acho que vocês devem ter uma cultura que avaliam bastante essa questão de métricas. O que vocês avaliam de métricas da franqueadora e também para saber se um franqueado, por exemplo, está precisando de uma correção? Bom, um ponto importante disso que você está falando, historicamente, as marcas de franquias, não todas, tá? Vamos deixar sempre isso claro, porque senão o pessoal vai achar que eu estou falando, né? Normalmente existisse um pouco da máxima assim, cara, o cliente da unidade do Vitor é questão do Vitor resolver lá na ponta. Né? A marca era muito assim, eu atendo o Vitor atende o cliente. Era essa cadeia que se imaginava. E essa cadeia não dá certo hoje em dia mais. Não pode existir assim, franqueadora, franqueado, cliente. Na verdade, é marca, cliente. E por que disso? Porque quanto mais dados eu consigo ter do cliente, melhor suporte eu dou para o franqueado. Eu vou ser mais assertivo nas estratégias de marketing, eu vou ser mais assertivo numa jornada de cliente, desenvolvimento de produto ou serviço. Porque antigamente, eu já escutei muito isso, né, de outras redes e tal, o franqueado falava, mas desenvolver essa campanha de marketing aí, mas o pessoal não tem noção do que é aqui na ponta. Mas muitas vezes acontecia isso por quê? Falta de dados. Né? Então, nós temos aqui dentro uma obsessão muito grande por dados. Nós criamos, ano passado, uma frente de BI aqui dentro, nós temos uma pessoa de outro segmento para desenvolver melhor isso aqui dentro da Maria. E, assim, uma coisa bacana que a gente faz na Maria, a gente tenta trazer pessoas que não são do mercado de franquias, que é para tentar trazer uma visão diferente do que eu posso dar de suporte diferente para o franqueado. Né? Nós temos pessoas que vieram do RAP, pessoas que vieram do segmento de construção civil, nada a ver com a gente, nada a ver com franquia. Que bom, porque não vem com a visão tradicional e me traz coisas novas. Então, na Maria, a gente tem pesquisa para tudo. Então, por exemplo, você comprou a franquia, após o período de implantação, o treinamento de novos franqueados, você tem uma pesquisa que você recebe e a gente já avalia a tua satisfação com o treinamento. Depois você foi para a implantação, também tem pesquisa para entender como está a qualidade da implantação. A cada consultoria que é realizada com você, você recebe uma pesquisa para avaliar o trabalho do consultor, porque a gente gosta de entender como que está a satisfação do franqueado de acordo com a consultoria. Hoje a satisfação do nosso franqueado com a consultoria, em média, é de 9,7. O que a gente faz mais? Está tendo live hoje. Após a live, você recebe uma pesquisa para a gente avaliar tempo, conteúdo e etc. Então, o tempo todo eu estou avaliando a minha relação com o franqueado. Se está boa, se não está, se está satisfeito, se não está. Ok? E o time de operações, para avaliar a operação do franqueado, nós temos muito cuidado aqui com os indicadores, porque o que é indicador que faz diferença e o que é indicador legal para a parede. Né? Porque tem indicador que você fala, cara, X% tá. Mas o que eu vou fazer com isso? Né? Então, assim, a preocupação não é quantidade, é a qualidade do indicador que você tem. Então, a gente gosta de trabalhar muito forte 4 pilares, tá? Que, assim, eu digo que são o raio-x. Com isso, aí a gente aprofunda aonde a gente acha que tem que ir. O que faz sentido para o nosso negócio? O primeiro deles, recorrência. O nosso negócio é um business de recorrência. Se eu não tiver recorrência, a minha operação não para de pé. Tá? É igual o Uber, iFood. Se não existir recorrência, cara, fica insustentável, porque não é inesgotável a fonte de clientes. Então, primeiro, um indicador muito importante para a gente, recorrência.
Segundo indicador muito importante, que é o NPS. Tá? A satisfação do nosso cliente é muito importante. Por quê? Quase 40% dos clientes chegam à Maria Brasileira através de indicação de amigos. Na pesquisa mostrou isso. Então, se eu tenho um cliente satisfeito com qualidade, ele vai me trazer mais clientes. Os números mostram isso. Então, recorrência, qualidade, lucratividade, tá? A gente não se preocupa muito com a questão do tipo, nossa, o cara está faturando 70, 100, 200, 300 mil. Eu tenho um sócio que é turco, então ele brinca muito assim com aquilo que ele fala. O que interessa é a última linha. Você pode faturar 1 milhão no mês, se ganhar 10. O cara que faturou 100, o cara que faturou 50, ganhar 10, o cara é muito melhor que você. E a gente se preocupa muito com a lucratividade do franqueado. Tá? A gente trabalha muito para entender assim, cara, você está crescendo muito o faturamento, mas a tua lucratividade não está acompanhando isso. Então, está escoando por algum lugar. Então, a gente vai ter que aprofundar. E o outro é o ticket, o indicador de vendas, volume de vendas, tá? Com esses 4 pontos, eu consigo bater o olho na operação e ali entender a tua situação. Aí, evidentemente, a gente começa depois a destrinchar. NPS, pô, então, dentro do NPS, a gente começa a ver vários outros subtópicos, tá? E eu, Eduardo, brinco que, na verdade, se eu pudesse escolher só um desses indicadores, eu ficaria só com recorrência, tá? Eu, Eduardo, falo assim, quando eu olho os indicadores, vejo unidades com baixa recorrência, já sei que tem problema. Uhum. Porque tá ali a essência do negócio. Aquela roda perfeita que, assim, ele volta porque ele tem um bom atendimento da unidade, ele tem um bom atendimento do serviço sendo executado, ele não tem barreira na contratação, está satisfeito, ele volta a contratar. Então, se eu não tenho recorrência, o processo está falho em algum desses itens. Então, se eu tivesse que viver com um indicador só, eu só viveria com a recorrência. Entendeu? Então, esse é um negócio, esses são os 4 pilares do nosso trabalho junto ao franqueado. E aí, claro, depois disso a gente começa vendo outros mais aprofundadamente, mas esses são os 4 que a gente usa como norte hoje, que é difícil chegar a isso, tá? Uhum. Isso aí foi muito tempo de tipo, cara, corta esse indicador, não é que corta indicador, mas o que a gente traz para a mesa para discutir e o que a gente não traz? Então, assim, a gente trabalha muito essa questão. Não, perfeito. E pulando para outro tópico agora, na questão de desenvolvimento de novos serviços, né? Como você mesmo falou, a Amazon nunca ficou nessa zona de conforto e até salão de beleza tá tomando risco. Vocês também, pelo que eu consultei, não ficaram só nessa parte de limpeza. Exato. Como que vocês fazem para definir e priorizar esses novos serviços? Tá, legal. O que acontece? Primeiro ponto básico, como eu te falei lá, faz parte da jornada do meu cliente? Faz sentido para o meu cliente isso? Faz. O que é fazer sentido para o meu cliente? Primeiro, eu preciso saber quem é o meu cliente. Uhum. 85% de quem contrata a Maria Brasileira são mulheres. Classe média. Pessoas que resumem a Maria Brasileira muito focado em praticidade e segurança. Tá, beleza. Então, eu tenho um perfil, tenho uma persona, que eu já sei mais ou menos, que contrata a Maria. Aí eu tenho que entender se aquele serviço tem correlação com ela ou não. Ou é algo que eu vou ter que adentrar um novo mercado, que eu vou ter que começar do zero, construir uma nova persona. A gente leva muito essa conta. Por quê? Se já encaixa nessa persona, eu diminuo o meu custo de aquisição. E, na verdade, eu aumento o meu retorno para o franqueado. E aí, depois disso, avaliado, a gente vai adentrar para estudar o mercado em si. Porque, às vezes, o franqueado fala, eu estou tendo uma demanda aqui por tal serviço. Ok, mas essa é uma demanda que aconteceu na unidade do Vitor, na região do Vitor, ou isso é algo que está surgindo no Brasil inteiro, ou é uma tendência. Então, esse é o segundo filtro. Porque se é algo que está acontecendo só na cidade do Vitor, cara, não dá para eu... Daqui a pouco eu começo a virar um Frankenstein, eu começo a ter várias coisas diferentes Brasil afora, e aí que é o problema. Eu não vou ter know-how para isso. Eu não vou conseguir dar suporte para isso. Vou dar um exemplo clássico. Muitos franqueados já nos pediram serviços de reparos para casa, né? A gente não entra nesse segmento. Vai entrar? Não sei, acho que não. Por quê? Eu não tenho know-how.
Então, como que eu vou adentrar algo para o meu franqueado que eu não tenho know-how? Eu não tenho essa operação, eu não conheço. E eu posso te fazer perder dinheiro, eu posso, às vezes, atrapalhar uma operação que está indo bem. Então, Uhum. depois desses filtros, aí a gente começa a liberar grupos de atendimento. Então, assim, cuidador de idosos, tá? Que, no meu ponto de vista, fantástico e um dos business no Brasil de maior futuro nas próximas décadas. Tudo que está ligado a home care, tudo que está ligado a cuidados, as próximas décadas no Brasil, a tendência é explodir. Beleza, bacana. Vou liberar isso para a rede inteira? De forma alguma. Eu trabalho em grupos focais, pego lugares diferentes do Brasil, até para, né, com aquela história tradicional, o Brasil é um continente, exatamente isso. Então, eu preciso validar no Nordeste, no Norte, no Sul, etc. Eu pego algumas unidades, rodo isso lá. Depois dessa experiência feita, eu tenho dados. Na prática, volto com esses dados, valido. E o que a gente valida? Primeiro, existe demanda suficiente para isso? A margem de contribuição daquele atendimento vale a pena? Não vale? Mão de obra e know-how nosso para isso. Conseguiremos? Sim. Isso sendo aprovado, a gente libera para a rede inteira e vai fazendo um trabalho inicial. Só que, assim, o nosso grande carro-chefe, nossa esfirra, nosso Big Mac, é a limpeza e a passadeira. Tá? É onde o cliente vem buscar os diversos tipos de limpeza, né? Mas é onde o cliente vem gastar a energia dele com a gente, é com isso. Tá? E é um desafio, porque muitas vezes o franqueado fala, pô, Eduardo, a demanda já é tão grande nisso, eu não sei se eu quero adentrar outros serviços. Então, a gente toma muito cuidado com isso também, tá? Muitas vezes a gente passa até agora por uma grande discussão aqui dentro, que é quais serviços vale a pena, talvez, a gente continuar ou não. Né? Não é nem por questão de rentabilidade do serviço ou não, mas é questão de experiência do cliente, foco do franqueado, tá? Mas essa trilha que a gente segue para avaliar alguma coisa ou não. E já fizemos testes que não derem resultado, já fizemos testes que a gente achou que ia ser maravilhoso e o custo-benefício não compensava, tá? Então, mas o importante é assim, testar. A gente testa muito, 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 muito. A gente tem uma operação própria também, é uma coisa que a gente não abre mão de ter, porque é um grande balão de ensaio. Então, a gente vai testando ali, e a nossa operação própria acaba também sendo um grande central de treinamento de consultores para dar suporte ao franqueado. Porque, assim, como que eu vou te dar suporte se eu nunca passei pela tua dor? Se eu nunca estive do outro lado do balcão? Então, todos os nossos consultores, eles têm que ficar na operação piloto. Aí, depois que ele começa a dar suporte. Porque, senão, imagina eu sou franqueado há 6 anos. Você chegou agora, você quer me ensinar algo. Cara, é óbvio. Você fala, daqui a quanto tempo? Você jogou, sabe aquela expressão, você jogou aonde? Então, a gente toma muito cuidado com isso para não ter problema. Não, maravilha, perfeito. E, Eduardo, aonde você vê a Maria brasileira no futuro? O que você acha como que você acha que o seu negócio vai se transformar? Tá. Bom, eu acho que nossa próxima estrada, nosso próximo caminhar passa muito pelo crescimento do canal digital. Em junho deste ano, completaremos 3 anos de venda online via site. E, assim, foram 3 anos de muito aprendizado, muitos erros e acertos, principalmente tudo que se tange a digitalização, adentrar canal digital. É quando você adentra isso com canal e com franquias, cara, é complexo. Há momentos de grandes desamores ali, a relação estremece, tá? Só que ainda bem que a gente começou a sofrer há 3 anos atrás. A gente teve tempo. O pessoal que está tendo que fazer isso nos últimos 12 meses deve estar tendo uma dor de cabeça N vezes maior do que a gente teve. Tá? Porque se a gente preparando tudo foi traumático, foi difícil, agora então é pior ainda. Só que ainda é um mercado assim, é uma gota, é muito pouco. O Brasil ainda neste lado, agora acelerou muito a digitalização no Brasil. O brasileiro começou a entender que dá para contratar serviços, comprar o consumo online, já começou a se habituar com isso. O nosso negócio, então, ninguém acorda falando, cara, eu vou entrar hoje no site para comprar uma diária. Mas você acorda feliz para entrar no site da Netshoes,
para entrar no Rappi, você acorda feliz para entrar no Decolar, pronto. Nem sei se eu podia falar as marcas, tá? Mas eu tô falando. Pode, claro, não tem problema. Você fica ansioso para entrar no site de turismo. Vou escolher meu pacote, comprar uma passagem aérea, que é algo que você anseia muito. Você gosta de navegar pesquisando aquilo. Um tênis, uma camiseta, limpeza. Cara, você só quer resolver aquilo, na verdade. Você só quer matar aquele problema. Do tipo, cara, eu quero agendar logo para a semana que vem. Onde que eu pago? Como que eu agendo? E isso, assim, a gente tem que ter essa percepção. Porque eu tenho que entender que a jornada do meu cliente online tem que ser a mais breve possível. Qual é a melhor experiência para o cliente da Maria Brasileira Online? Entrar, escolher o dia, agendar, pagar e sair. Ponto. É isso que ele quer? Ok, é isso que eu tenho que entregar. Então, esse é um processo que a gente vem trabalhando muito forte, aportando muita tecnologia, aprendendo, testando. E a gente vem conseguindo aí um grande crescimento no canal digital. Por exemplo, ano passado, com toda a crise, 2020 fechou 11, quase 12% acima de 2019. Que para a gente foi um grande sucesso. A gente conseguia ainda reverter. Para você ter uma ideia, de março do ano passado a agosto do ano passado, o canal digital, a venda via site, só caía. O pior mês caiu 75% as vendas. Por quê? Quando começou a pandemia, primeira coisa que as pessoas fizeram, eu não quero ter contato com ninguém. Uhum. Primeira reação, e uma reação correta, não quero ter contato com ninguém. A gente fez assim, ladeira abaixo de vendas. Este ano, passado um ano, as pessoas já estão assim. Eu vou meio que dizer assim, pode vir na minha casa. Claro que a gente adota máscara, todos os protocolos de segurança. E as pessoas já tiraram esse medo. E aí o que acontece? Esse primeiro trimestre, a gente cresceu 69% comparado ao ano passado, no primeiro tri. Então, os próximos anos, o que a gente entende? Um grande crescimento do canal digital, de vendas online, de maior posicionamento. Então, a gente vai se tornar um player cada vez maior no mundo digital. E que a gente começou isso há 2 anos, mas ano passado acelerou e esse ano está indo bem, é uma interiorização da Maria Brasileira em cidades bem pequenas. Cidades de até 30, 40, 50 mil habitantes é o grande foco nosso aí nos próximos anos. Hoje, 27% das nossas franquias estão até 50 mil habitantes. Então, 1/4 do que a gente tem ali de franquia praticamente é nessas pequenas cidades. E a gente está falando de um país com 5.500 municípios. Se você descartar, descarte 50%. A gente está falando de 2.000 e tralalá. Hoje a gente está presente em 313 cidades ainda. Então, a gente enxerga muito para crescer. Então, a gente enxerga que levar esse modelo nosso de negócio para cidades menores e o canal digital são os próximos passos da Maria Brasileira nos próximos anos, no que tange a crescimento e estabilização do modelo de negócio. E aí a gente quer cada vez mais ofertar uma experiência melhor para o nosso cliente, como uma assinatura de produtos de limpeza. Então, a gente vem estudando sempre novidades que ofereçam facilidades para o cliente. Que maravilha, que maravilha. E dentro desses 8 anos de Maria Brasileira, qual que foi a principal lição que você gostaria de passar para os nossos ouvintes? Principal lição? Olha... São tantas, né? Como empreendedor. São tantas, mas para todo mundo que está ouvindo, tanto como franqueado, como franqueador, ou como empreendedor de outro negócio que seja, todos nós temos aquele momento que a gente pensa em desistir. Todos. Em qualquer segmento, qualquer... Cara, nós somos seres humanos, né? O empreendedor, ele não é algo blindado a problemas. Então, o primeiro ponto, essa vontade, às vezes, de desistir, ou achar que não vai dar conta, ou achar que não consigo, você vai viver com essa voz na tua cabeça a vida inteira, acredito eu. Eu estou há 8 anos com essa voz na minha cabeça. Tem hora do tipo, cara, não vai dar certo isso. Putz, vai vir, agora veio tal crise. Nossa, agora chegou a pandemia. Putz, não. Esse questionamento o tempo todo, ele vai existir como empreendedor. E aí eu brinco que se no dia que você não se questionar mais, preocupe-se. Porque ou a tua autoconfiança se transformou em arrogância, que você ter autoconfiança é uma coisa. Você confiar na tua equipe, confiar que vocês vão conseguir. Outra coisa é você ter a arrogância de achar que o que você for fazer vai dar certo. Então,
A partir do dia que você não tiver mais medo, aquela voz sumiu, procura ela de novo. É um sinal de alerta. E não tenta inventar nada. Pergunta para o seu cliente o que ele quer. Isso economiza uma fortuna de dinheiro, tempo, tá? E erros. A gente gosta de fazer pesquisas. Ano passado a gente fez mais... Todo ano a gente tem pesquisas constantemente com os clientes. E ano passado, em final de outubro, que durou até novembro, a gente fez uma pesquisa com 1.300 clientes. A gente recebeu de retorno. E ali, cara, foi praticamente o norte para o nosso trabalho desse ano. Então, assim, sabe, por que eu vou passar o meu dia tentando inventar algo se eu posso escutar de você assim, o que você quer da Maria? Me fala o que eu posso melhorar e o que você gostaria de ter. Em cima disso, eu vou trabalhar, porque eu vou atender as tuas expectativas. E muitas vezes eu vejo que isso serve para qualquer negócio. Esquece de escutar o cliente na ponta, gasta uma energia gigantesca dentro de casa, pensando, inventa algo. Aí você vai ver o cliente queria a coisa tão mais simples. Né? Então, assim, a lição que eu deixo é: escuta essa voz do receio, do medo, da ansiedade e veja o que teu cliente quer. Porque, por mais simples que seja, é extremamente difícil entregar. Então, escuta o cliente. Hoje em dia, você fazer uma pesquisa com o teu cliente é grátis. Cara, você pode usar SurveyMonkey, Google Docs, você pode usar tantas ferramentas para enviar uma pesquisa e colher o feedback do cliente sem gastar nenhum real. Cara, por que você vai se recusar a isso? Então, escuta o teu cliente. Escutando o cliente, você vai ter, assim, muito caminho aberto para trabalhar e evoluir. Perfeito, perfeito. E, Eduardo, quem quiser conhecer mais da Maria Brasileira, onde pode encontrar vocês? Pode acessar pelo nosso site, né, mariabrasileira.com.br, nosso canal do Instagram, Maria Brasileira, LinkedIn, a gente está lá, Maria Brasileira, Facebook, TikTok também estamos lá, a gente está buscando como trabalhar no TikTok, mas em todas as redes sociais, estamos no nosso site, tudo está disponível. E sempre que a gente puder ajudar e gerar uma boa experiência. E, mais uma vez, acesse o nosso projeto social, a nossa ONG Olhar de Maria, olhardemaria.org. É um projeto voltado aos trabalhadores domésticos do Brasil. Então, a gente já fez N ações muito legais para ajudar os trabalhadores. É um projeto totalmente auditado, ele tem prestação de contas, é um processo totalmente independente da marca, é uma ONG constituída. Então, assim, para dar toda a credibilidade e seriedade desse projeto, não é algo que a gente tem nenhum retorno financeiro, nada disso. Que o objetivo é única e exclusivamente em retornar para a sociedade. Maravilha, perfeito. Eduardo, eu queria agradecer muito pela sua presença, por todas as histórias e ensinamentos que você compartilhou aqui conosco hoje. Bacana, eu que agradeço. É sempre um prazer muito grande poder contar um pouco dessa jornada e espero que, de alguma maneira, eu possa ter ajudado quem está acompanhando. Com certeza ajudou.